Então, agora sim, bom dia a todos, né? Eu detesto essa expressão, mas enfim, a todas e a todos. Vamos lá para a nossa segunda aula, estou dividindo em módulos agora, tá? Então, esse tema aí vai ser técnica de seleção de matrizes, coleta e colheita de sementes, né? Então, são 3 tópicos em um módulo só, tá? Então, esse material vai estar disponível para vocês lá na sala do Classroom. Por sinal, nem postei. Uma pessoa falou comigo hoje pela manhã, eu não postei da aula anterior, né? Por favor, se eu não colocar esse vídeo e esse material até umas 2 horas, por favor, me cobrem, tá? Eu estou na correria aqui, mas eu vou priorizar isso hoje. Beleza, pessoal? Uma pequena revisão da aula passada, né? Falamos um pouco sobre sementes. Então, vocês viram com o professor João a parte de formação de sementes, acredito eu, de técnicas de germinação. Eu estou mais preocupado com morfometria, né, de sementes, morfofisiologia da semente, questão de para nós entendermos bem como é que funciona a parte de quebra de dormência. Enfim, nós da disciplina de silvicultura, nós nos preocupamos com a parte de facilitação do processo de germinação. Então, o entendimento da parte de sementes para nós é útil quando facilita a germinação das sementes, tá? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? De boa? Tá ok. Beleza. Sim, professor. Tudo ok. Vamos lá, valeu. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bem com o João essa questão de nomenclaturas, de estudo das fases, né? Das fases de germinação, que nós vimos na aula passada, e o que acontece fisiologicamente, em especial na parte de conversão do endosperma em tecidos de crescimento, né? A questão de síntese e metabolização do amido e gliceróis, né, e óleos, em enzimas digestivas, enfim, proteínas, tá? Isso é muito importante para produção de mudas, tá? Para o crescimento de mudas. Bem, falamos também sobre os tipos de germinação, né? Pógia e epígia, né? Então, nós já falamos sobre isso também. E agora sim, entrando na parte que nós queremos, que é a parte de escolha correta, né? Das matrizes, né? Quais os métodos que nós utilizamos para a produção de mudas, né? E marcação dessas espécies. A depender da espécie, uma matriz ela pode não ser considerada uma planta ideal para colheita de sementes, né? Ou de material propagativo, vegetativo. Porque nem sempre nós vamos trabalhar com sementes, obviamente. Vocês já viram isso aqui em fruticultura, outras disciplinas, que nós temos métodos propagativos, né, germinação, ou melhor, de produção de mudas via forma sexuada, né, por sementes, e assexuada, que por propagação vegetativa. Então, quando eu me refiro a uma espécie como eucaliptos, né, e pinos, e nós chamamos de espécies cultivadas, apesar de ser uma espécie florestal, mas é comum na florestal nós chamarmos elas de espécies cultivadas. Você sabe que nós estamos adotando métodos de propagação vegetativa, então trabalhando com microestacas, estacas, com síntese de etileno na estaca, né, para induzir enraizamento. Já quando nós trabalhamos com espécies que o foco é a semente, a matriz ela tem características como ter características morfofisiológicas adequadas, aparentar sanidade, apresentar características que representem a espécie, tá? Porte de altura, fuste, quantidade de folhas, de produção de sementes e frutos. Então, eu não posso simplesmente olhar uma árvore e achar que ela é uma matriz ideal para mim, tá? Eu tenho que acompanhar ela no mínimo em 2, 3 ciclos fenológicos para ter a característica, certeza que aquela característica é uma coisa constante naquela espécie, tá? Então, quando nós nos retratamos com espécies como essa aqui, uma chuva de ouro, né? Aqui não é comum na nossa região, a Lauraceae andres. Então, nós nos colocamos na situação de que qual o centro de ocorrência, né? Qual o ecossistema de referência que está próximo dela. Normalmente, nós não pegamos espécies urbanas, né? De rodeiras, né? De rodagem, né? Essas que ficam à beira de rodagem, estradas, praças. É muito, muito complexo você simplesmente pegar uma espécie e saber se tem uma influência negativa do ambiente, né, uma influência antrópica, né, que vai determinar alterações morfoanatômicas e genéticas, a depender do caso, né. Tem comprovações de que espécies de eucaliptos e de pinos, que são mais estudadas nesse sentido, que são cultivadas em centros urbanos, elas têm sua altura reduzida de 15% a 30%, isso geneticamente. Tem algumas espécies de eucalipto, especificamente, que elas só se
tem uma predileção para ser propagadas via sementes. Por exemplo, o eucalipto citriodora, que é o que tem um de cheiro, né? O pessoal chama de eucalipto de cheiro, que tem glândulas em cima das folhas, quando você passa os dedos, ela estoura, né? Ou seja, não é todo eucalipto que vai ter aquele cheiro forte do eucaliptol, tá? Não são todos. A grande maioria deles não possuem aquelas glândulas. Mas as que possuem, por exemplo, em detalhe que o eucalipto citriodora, dentre todos os eucaliptos, é a que possui a melhor, dos mais de 2.000 acessos, variedades e clones, né, e espécies de eucaliptos, no total são mais de 2.000, ela é a única que possui uma hardwood, acho que vocês já viram isso com o Rafael, né? Madeiras densas, madeiras que servem para fazer casas, construções prediais, tá? Alvenaria, para suporte de alvenaria, então é uma madeira nobre, tá? E é um eucalipto, mas ele dura de 15 a 20 anos para o primeiro corte de fuste. Então, nós temos dentro do mesmo gênero, do eucaliptus, várias vicariâncias, várias variedades e alterações de perfis para um único fator, né, que é a parte de reprodução. Eu tenho, nem todo eucaliptus eu produzo via estaca, tá? Beleza? Vamos lá. Para marcar uma matriz, eu tenho que entender que ela precisa ter características superiores, né? Que, então, altura mediana a alta, então eu tenho que conhecer uma espécie. Então, se eu vou trabalhar com um exemplo, com uma paineira, né? A Coriza especiosa. Então, eu vou lá e eu sei que mais ou menos ela tem em torno de 25 metros. Eu não vou marcar uma planta que tem 18 metros, tá? Então, ela tem que ter no mínimo 20, 22, 23, 25 metros para conseguir saber que ela é representativa da espécie, né? Então, ela tem que ter uma forma de tronco condizente com a espécie, um vigor, né? Ela aparentar sanidade, ter uma copa bem formada, né? Não apresentar nenhum tipo de suscetibilidade a doenças e pragas, né? Acompanhar algum ciclo fenológico para ver se ela está frutificando bem, né? Se as sementes têm o padrão, né? Morfometria adequada para espécies. Isso ela tem com produto madeireiro ou não madeireiro, por exemplo, resina, né? Frutos, né? Então nós temos que levar em consideração todos esses fatores. Então, normalmente o correto, tá? O correto. Na vida real, às vezes muda um pouco, mas o correto é que eu busque povoamentos naturais. Então, vou buscar fragmentos florestais, matas, florestas, tá? Áreas de reflorestamento, ou, em alguns casos específicos, com espécies cultivadas, plantios comerciais, plantios antrópicos. Quando eu me refiro a espécies áreas antrópicas, né, plantios comerciais, estou me referindo às espécies que têm uma predileção a ser utilizada para madeireiras, né? O produto é madeira. Vale ressalva a seringueira, né? Que tem um produto não madeireiro, mas tem a resina, obviamente, o látex, e o pessoal tem plantio comercial para ela. Inclusive, nós temos uma aqui no litoral, no litoral não, indo na L101, né? BR-101, voltando, entre Joaquim Gomes e Ribeirão, tem um Joaquim Nabuco e Ribeirão tem um plantio gigante de seringueira, né, que abrange 4 cidades, é um plantio super legal lá. Eu já levei uma turma minha de florestal uns anos atrás lá, e eles trabalham só com extração de látex, né? Então, não é um produto madeireiro, né? Mas existe uma produção comercial nesse sentido. Aqui, o que tem crescido muito, né, obviamente, além do eucaliptus, pinos, muito discretamente, nós temos menos de 20 mil hectares aqui com pinos, mas uma coisa que tem crescido bastante nos últimos anos é o mogno africano, né? Bastante. Inclusive, vai ser um tema... Professor, Pois não. Só complementando, era isso que eu ia falar. O mogno já tem várias áreas aqui que eu conheço de clientes, enfim, de mogno africano. Inclusive, eu estou querendo até que fazer uma área bastante interessante. E a lucratividade dele, cara, em 10 anos é absurda, viu? É absurda. Absurda, porque a qualidade da madeira do mogno africano é muito superior ao do eucalipto, sabe? Os clones que estão sendo produzidos, os 5 clones que estão sendo produzidos no Brasil, e 3 deles são adaptados à nossa região, Nordeste, enfim. Eles são absurdos, cara. Tem alunos meus, inclusive, tem 2 alunos nossos aqui da Florestal que estão estagiando na maior viveiro que produz mudas de mogno africano do Brasil. E o negócio lá é ponta de linha, cara. Eles acabaram de plantar até mandou ontem, hoje de madrugada, na verdade, uma foto
eles plantando 50 hectares em uma área que era um cultivo de soja, eles estão migrando para é tipo como se fosse uma reserva, né? E tem outras espécies surgindo, como a tectonas grandes, né, que o pessoal chama de teca. Né? A teca tem uma madeira super nobre. A madeira da teca é que faz deck de piscina, faz deck de navio, laço de navio, sabe? Uma madeira super densa, porém leve. Madeira que tem uma qualidade muito elevada, que suporta água, suporta sol, sabe? E ela tem os elementos crivados que compõem a madeira são super ricos, sabe? E aí, de tal forma que ela dura mais do que o ferro, dura mais do que o concreto. Né? Na antiguidade, a madeira sempre foi um item mais nobre que o ferro. Ele tem a durabilidade maior, porque ele tem uma resistência maior às condições ambientais, uma tolerância maior às condições ambientais. Esse professor, mas você está falando bobagem aí, quer dizer que é mais do que o alumínio? Sim. O alumínio e o ferro eles têm uma suscetibilidade a fatores ambientais, eles podem estourar, podem enferrujar, né? Apesar de o alumínio é mais difícil um pouco, né? Depende da qualidade dele. Mas a madeira não, uma madeira bem tratada e de qualidade, ela é milenar, cara. Ela chega a ser milenar, né? Então aqui tem surgido outras propostas. Você tem noção, não vou lembrar qual país do Oriente, mas se não me engano é o Japão, né? Que quando uma criança nasce, assim, tipo, eles não têm essa questão que nós temos do catolicismo aqui, ou então do hábito que nós temos aqui no país de ter padrinhos, né? Mas eles têm tipo um segundo pai, ou uma segunda família. Caso a primeira família faleça, então tem algum problema, a segunda família ela assume a criança. E lá a criança ela assume maioridade a partir dos 7 anos de idade. Então, um presente que essa segunda família dá à criança, quando ela é bem abastada, obviamente eu moro em regiões próximas aos centros rurais, é dar uma tarefa plantadas com tectonas grandes. E o pai da criança, ele tem a obrigação de cuidar daquela tarefa por 7 anos, até que a criança atinja a maioridade deles lá, né, para deixar de ser mais criança, né? E ela começa a cuidar da terra dela sozinha, e é uma poupança, cara. É uma poupança, sabe? E em 7 anos, a lucratividade da teca é absurda, né? Se você analisar, ó, quem quiser pode pesquisar aí, tá? Tem árvores de 30 anos de teca, de 20 a 30 anos, que um único fuste chega a mais de R$ 1 milhão. Um único fuste, tá? Quem quiser pode... tá gravado, tá sendo filmado. Quem quiser vai na internet, pesquisa lá. Quanto é que custa uma tora? Um exemplo, aqui vende toras de madeira aqui, laminadas na Leroy Merlin, um exemplo, tá? Ou então na Madeira, na Madeira do Brasil. Enfim, Carajás acho que não tem, mas essas outras possuem tábuas, né? De fato, né? Veja quanto é uma tábua da Tectonas Grandes, tá? E uma espécie que tem um potencial absurdo para Alagoas, né? Eu já fui em plantios aqui, e em 10 anos, né, de plantio, eu já cheguei no final, obviamente, ela dá o triplo de dinheiro de lucratividade que o eucalipto dá. O triplo, tá? Muito mais. Agora, qual o problema? Ela demora mais para você. O investimento em tempo, né, é maior do que o eucalipto. Tem eucalipto que você já faz corte de raleamento com 3 anos, cara. Né? O superclone, o 1507, né? O 1407 e o 1507, você já faz corte com 3 anos. Né? Então, para raleamento, obviamente, você faz um plantio super adensado, de 1 por 1, depois de 3 anos, você vai lá e corta os espaços entre eles. Né? Então, 1 por 1, tem 3 árvores aqui, 1 por 1, você tira do meio. Tá? Aí você fica com um espaçamento 2 por 1 ou 2 por 2. Aí você vai fazendo, né, material para queima, para estaca. Né? Péssima qualidade, né? Obviamente, tem muita fibra jovem, não tem cerne, só o burne, basicamente. E aí você tem, mas já tem uma forma de ganhar alguma coisa. Beleza. Então, obviamente, você tem que levar em consideração que para marcar uma matriz, eu posso analisar plantas tanto em ambientes naturais quanto em ambientes cultivados, desde que aquele indivíduo, né, aquela matriz, represente características universais daquela espécie. Para formar um lote de sementes, não se colhe semente em árvores isoladas, né, por conta da endogamia. Então, o que é endogamia? É a perda do vigor genético, tá? E de hibridação pela autofecundação. Por mais que uma planta seja monóica, lembra isso lá da fruticultura? Ou seja, ela tem os 2 sexos na mesma flor, tá? 2 sexos na mesma flor, ainda existe polinização cruzada, tá? Quando uma planta ela tem um único fator de autocruzamento, né, de autofecundação, não há fecundação cruzada, a chance de endogamia, a chance de hibridação, de perda de vigor genético
cai muito a qualidade da espécie. Então, o que significa essa endogamia? Imagina que eu tenho um plantio da árvore do meu coração aqui, né? Que eu fiz uma das que eu fiz, uma das do meu mestrado, do meu TCC, a do meu mestrado e uma das do meu doutorado, que é o jatobá, já comecei na aula passada, e Menor Corbaril. Eu já fiz plantios em Buíque, né, em Pernambuco, ali na Agreste, quase sertão do Pernambuco, né, de Garanhuns, entrando para mais para o sertão, ali naquela área estacionária, de floresta estacionária, é uma área de transição entre ecossistemas, tá? Entre matas úmidas, ombrófilas, né? Ombrófilas densas e caatinga, ou então vegetações mais secas. Aí, esse ambiente de transição, que nós chamamos de ecótono, né? Que é uma transição entre ecossistemas, um deles é a floresta estacionária ou mata estacionária, que é o ambiente de transição do ambiente úmido para o ambiente seco. Acontece muito jatobá lá. Aqui nós encontramos aqui jatobá, inclusive no seco eu plantei alguns, já está começando a frutificar, né? Aqui no Ima tem alguns, no Ibama tem alguns, no Horto tem alguns, então isso é ocorrência natural, tá? Mas eu também fiz alguns plantios. O que acontece? Eu ouvi plantios naturais, né? Ocorrência natural. Outro lugar que tem muito também Mata do Jatobá em Areia, na Paraíba. Né? Tem muita coisa que é uma brecha de altitude, então, enfim. Tem plantas lá, eu vi indivíduos com 40 metros, cara. 40 metros. E muitos indivíduos de subbosque, assim, sabe? De 30, 35 metros, sabe? Eu nunca tinha visto aquele tamanho. Isso é ocorrência natural, né? Natural. E aí, quando você vai ver plantas isoladas, o pessoal lá faz registro de mais de 30, 40 anos que elas estão lá, com 20 metros, 25 metros. Né? O que acontece? Professor, mas quer dizer que a autofecundação provoca isso? Sim. Isso é hibridação, nós chamamos de efeito de ilha. Quando a própria autofecundação gera endogamia, então perda de hibridação, gera hibridação gênica e perda de vigor genético. É como se fosse, tá ligado, aquele lance de primo com primo, que não pode, tá? Então a mesma coisa acontece com o vegetal, né? O mais interessante para de potencial a propagação sexuada é que tem mais indivíduos para haver esse cruzamento, essa influência gênica, esse balanço gênico entre espécies, tá? Entre indivíduos. Agora, obviamente, quando você encontra um indivíduo de padrão elevado, aí você vai tentar fazer a propagação vegetativa, que são clones. Aí é outra história que a gente vai falar já já. O que mais acontece com um dos principais problemas com a fecundação é albinismo, tortuosidade do caule, bifurcações. Então, você espera que, imagina um fuste, né? Lembrando que fuste, não sei se você viu no concurso Rafael, é da base da planta até a inserção do primeiro caule, do primeiro ramo. Então, tudo aquilo que está da base da planta, base do caule lá, até o primeiro internódio dos ramos, nós chamamos aquilo de fuste, tá? Então, quando nós temos um plantio alto fuste, é quando nós temos um plantio que é exclusivo de plantas que tem a extração de fustes, que são monopodiais. Só tem um único caule, tá? Um único tronco, que nós chamamos de único fuste. Então, já pensou, você espera que venham vários eucaliptos só com um único fuste, e de uma hora para outra o eucalipto começa a bifurcar, né? Bifurcar, digo, simpodial, né? Tem vários troncos em um. Não, você não quer aquilo. Você quer justamente o tronco, né? A tora para fazer lâminas, para fazer tábuas, ou para laminação, para fazer várias painéis, né? Que o pessoal chama também. E aí você vai perder o vigor, né? Você perde a característica da espécie. E isso muitas vezes acontece pela autofecundação, tá? Então, você vai ter vários fatores, né? Um comum também é a embriogênese, né? No caso da formatação lá vocês viram lá na embriogênese lá com o João, na fase morular, né? O indivíduo, ele não, o embrião, ele não é completamente formado. Então, há uma má formação do embrião, e aí a semente não germina, a semente vem xoxa, o embrião está morto já, tá? Isso acontece também por conta da endogamia. Então, o que nós precisamos avaliar nessa questão de ciclo fenológico? Lembrando que ciclo fenológico não quer dizer um ano, 12 meses igual ao nosso, não, tá? Todo vegetal possui seu ciclo fenológico, que está diretamente ligado às estações do ano, mas não quer dizer que seja um ano específico. Eu conheço plantas que são bianuais, que ela só emite flor a cada 2 anos, a cada trianuais, a cada 3 anos, tá? Então, esqueçam esse padrão de que a planta tem que fazer isso anualmente ou semestralmente. Não, tem uns que são semestralmente, tem uns que são o ano inteiro, mas tem uns que são a cada 2, a cada 5, tá? A cada 3 anos. Então, você tem que analisar
o ritmo de crescimento, porte, forma do tronco, ramificações, forma da copa, vigor, super importante, né? Saúde do vegetal. Densidade da madeira, aí você vai ter que estudar, né? Então, existem dois tipos de madeira no padrão, né? As softwoods e as hardwoods. Soft, leve, tá? Tem menos elementos privados. Não quer dizer que seja levinha, maneirinha, não. Não quer dizer isso. Não tá relativo a peso. Está relativo a elementos crivados. A densidade de elementos na fibra da madeira. Então, eu tenho muitas celulose e hemicelulose, pectinas, mas eu tenho poucos elementos crivados. Já nas hardwoods, madeiras densas, pesadas, assim, mas curiosamente as hardwoods são mais pesadas, né? Obviamente porque ela tem mais elementos privados. O crescimento secundário dela é super desenvolvido. Então, aqui nós temos vários, por exemplo, pau-ferro, né? Pau-brasil. Normalmente plantas que têm um crescimento mais lento, né? As plantas secundárias tardias e climáticas, vocês viram isso lá com o professor Rafael, que eu vi os vídeos, elas tendem a ter uma madeira mais hardwood, mais densa, tem mais elementos crivados. Inclusive, por isso que ela demora, porque ela demora para enxertar os elementos crivados dentro das fibras, das pectinas, das celuloses, das hemiceluloses. Então, para que ele fique mais complexo, quanto mais complexo tiver de compostos de elementos crivados, mais pesada, mais densa fica a madeira. Obviamente, mais cara. Cedro é um deles, né? Então, o que acontece com o mogno africano? E o cedro australiano, o cedro brasileiro também, estão no mesmo caminho, né? O Cedrela officinalis. É que elas são madeiras densas, são madeiras nobres, tá? Madeiras hardwoods, mas que crescem relativamente rápido. Com 10 anos você já tem corte de mogno africano, que até então, sem melhoramento genético, eram 30 anos para ter um primeiro alto fusto de corte, entendeu? Então a tendência é que nós tenhamos vegetais com madeiras mais nobres, com menos tempo. É igual melhoramento genético de cana-de-açúcar. Antigamente chegava a 30, 40 anos no melhoramento. Hoje já tem estudos aí, meu irmão me revelou que tem algumas coisas de 6, 8 anos para liberação de uma variedade nova, né? Então, a tendência é que a ciência nos ajude a diminuir esse tempo de liberação de novas variedades e clones de acessos de madeiras mais densas. A questão é que o ciclo fenológico da árvore é diferente do ciclo fenológico de espécie cultivada agronomicamente, né? Milho, feijão, soja, né? Cana, que é mais curto. Eu preciso ter exemplares das sementes para fazer um chuva de cidres lá, de mudas, para fazer a seleção, meus irmãos, parental, biparental, e é muito mais complexo, obviamente, né? Então, a densidade da madeira é super interessante avaliar nesses casos aí também. Não necessariamente tem que ser a madeira mais densa, mas tem que ser a madeira que represente a espécie, tá? Então, teor de extrativos, se produtos não madeireiros, né? Então, às vezes nós temos compostos voláteis, né, de cheiro, produtos medicinais, látex, resinas, né? Então são produtos que devem ser levados em consideração. Se você vê a ocorrência na espécie, um exemplo, você tem uma planta de seringueira, o normal dela deveria ser no máximo 20 metros, você encontra uma de 30 metros, massa. Mas a de 20 metros produz 2 quilos de látex por dia. Essa que tem 30 metros só produz meio quilo de látex. Se o nosso objetivo é a produção de látex, não adianta aquela espécie que tem aquela matriz que tem 30 metros de altura. Deu para entender? Então, se um dos fatores for o teor de extrativos de produtos não madeireiros, leva-se em consideração prioritariamente o produto não madeireiro. E, por fim, né, caso o foco seja a produção sexuada, né, a produção de muda via sexuada, via semente, aí você vai ter que analisar também a produção de sementes daquele indivíduo. Beleza? Então, aí, para vocês chegaram a estudar esses índices com o professor Rafael, índices fitossociológicos, tipo dominância absoluta, frequência absoluta, dominância relativa... Ele passou. Hã? Ele passou, professor. Ótimo, então massa. E entenda uma coisa, que nem no curso de florestal o pessoal está fazendo isso. Então, o Rafael, porque é um cara muito gente boa, né? Nós bolamos bem o conteúdo da disciplina para passar esse material para vocês. Porque eles só vão ver esse material lá no final do curso, como é que chama? Dendrometria, né? É muito mais complexo lá para os meninos, mas eles estão ensinando só com isso. Vocês veem uma coisa mais antecipada e generalista, né? Mas dá para ver muita coisa. Então, um dos primeiros fatores é fazer essas análises das características fitossociológicas, né? Eu vou determinar o diâmetro do peito, ver se está dentro do desvio padrão da espécie, né? Se existe um limite da média mais a variação do potencial genético daquela espécie. Então, existem formas de calcular se aquela espécie está dentro ou fora dos padrões genéticos
né, morfoanatômicos daquela espécie, tá? E aí analisar se ocorre alguma simbiose, né? Alguma resistência a pragas e doenças, né? Lembrando que eu não estou falando de tolerância, falando de resistência mesmo, tá? Porque tolerância nós utilizamos um termo para fatores abióticos, como água, luz, sal, tá? Metais pesados, fogo. Isso a planta ela não resiste. Então, se você vê um termo, avalio a resistência ao estresse hídrico, você pode até entender, mas o termo está errado, tá? Porque quando você diz que uma planta ela resiste à falta d'água, tá? Você quer dizer que então não precisa regar mais, já que ela resiste, né? Então ela tolera certo nível de estresse hídrico, de secação, tá? Ou de escassez hídrica, tá? Porque quando eu falo resistir, é independente do nível de infestação, nível de seca, de sal, de falta de nutriente, ela vai sobreviver. Então não é isso que acontece. Então nós usamos o termo resistência para fatores bióticos e tolerância para fatores abióticos. Então, por exemplo, aqui, então ela resiste à praga, independente da infestação da praga, pode estar repleta da praga, aquela planta vai resistir, porque a característica genética dela e é hereditário, é herdado pelo pai, tá? Uma característica que é uma característica que passa de geração em geração, F1 para F2, assim vai, tá? Já a tolerância não. A tolerância ela é adquirida, ela é uma coisa que vem da aclimatação, da adaptação. Uma muda, ela não herda a característica de tolerar estresse hídrico da planta-mãe. Ela tem que ser aclimatada, gerar memória celular. Nós vamos ver isso no final da disciplina, né, para que ela consiga sobreviver àquelas condições. Então, fatores bióticos, resistência. Fatores abióticos, né, vento, geada, déficit hídrico, isso é tolerância, beleza? Por fim, você vai cadastrar e georreferenciar. Então, vocês já pagaram georreferenciamento, não foi? A disciplina? O professor Arthur, não? Pessoal? Sim, pagamos. Pronto. Existe um software específico, existe o ArcGIS, que você pode fazer, mas existe um software específico para marcação de matrizes. O nome dele é DivaGIS. Então, você vai lá e coloca, imagina que você vai num fragmento florestal qualquer, e você vai lá com o GPS, marca. Né? Marca os pontos daquela espécie tal, bota o nome e tal. Lá. Chega na sua casa, alimenta a rede, banco de dados, e na sua região, onde tiver aquela matriz que alguém já marcou, você vai encontrar ela. Então, existe um mapa de matrizes do Brasil, do mundo, às vezes. Né? Eu encontrei, inclusive, eu ajudei a catalogar várias espécies. Então, um mapa de jatobá que você encontrar aqui, no eixo CELPE-ALBA, né? Sergipe, Alagoas, Pernambuco, alguma parte da Paraíba. Onde eu encontrei parte da Bahia, onde eu fui conseguir catalogar, eu botei tudo, velho. Onde eu encontrei de mucuna branca, jatobá, as espécies que eu trabalhava, eu saí catalogando tudo. Então, isso é importante para dizer o centro de ocorrência da espécie. E aí, caso você precise de uma questão de urgência, você pode, naquela localidade, encontrar a matriz e fazer a coleta. Isso é bom e ruim. Bom porque você vai ter um acervo garantido de que você vai encontrar a matriz. Ruim é que se você vê pessoas com má índole e tentar ter uma matriz significa uma planta, né, representativa da espécie. Vocês, tem uma matriz de jatobá, o mateiro experiente que quer fazer maldade, ele vai lá e coleta, né? Então, um exemplo, eu estava fazendo doutorado, final do doutorado em Recife, 2011, e aí eu vi um professor super angustiado, sabe? Eles tinham uns exemplares já de amarelo vinhático, como é que chama? Cabaceira não, tem um nomezinho, rapaz. Sapucaia e a mamajuda. Então, são espécies de hardwood, tipicamente nordestinas. São árvores gigantes, sabe assim. E aí eles perceberam que no final de semana a mata parecia normal, né? O cara tirou 8 exemplares, 8. Que tipo, era uma fortuna, cara, assim. O cara foi muito saco, assim. Ele entrou, provavelmente eles usou um correntão, né, para arrastar as mudas, né, as árvores, quer dizer. E aí o cara passa para roubar e ganhar muita grana na mata, ele não precisa roubar muitas espécies, muitas árvores. É só saber o que roubar, entendeu? E foi isso que aconteceu. O mateiro entrou. Eu digo mateiro porque é uma pessoa que entende mato, né? Entrou, identificou a espécie que ele vai cortar, cortou na madrugada, ninguém sabe como, e arrastou e ninguém viu. E aí o pessoal foi fazer uma fitossociologia para pegar a semente, não tinha, porque tinham suprimido a muda. Quer dizer, a árvore, né? Tá, e aí existe a diferença que nós vamos falar para vocês de
colheita de sementes e coleta. Vamos falar, existe essa diferença, nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Quando eu encontro uma matriz, né, um exemplar para a minha coleção de espécies para fazer coleta, então eu tenho que ver, além das características ambientais, morfoanatômicas da espécie, tem que avaliar também fatores ambientais, como condições climáticas durante o processo de colheita, né, a topografia do lugar, as características da árvore matriz, né, espécie, época de maturação, né, ciclo fenológico, características de dispersão de sementes, altura e diâmetro da árvore, né, e técnicas de colheita e equipamentos disponíveis que eu tenho. Isso são fatores básicos. Acredito que o professor Rafael passou para vocês uma fichinha de caracterização fitossociológica, né? Ele passou para vocês o que você preenche quando vê uma árvore, DAP, tipo de inserção da base da planta, tipo de casca viva, casca morta. Ele falou sobre isso com vocês? Tipo de folha. Pessoal? Deu um geralzão, professor. Mas ele mostrou a ficha. Não, a ficha não. Preenche. Existe uma ficha, né, que você preenche. Você pode criar a sua, mas existem várias disponíveis até na internet. Você não vê uma árvore, o que é que eu preciso catalogar daquela árvore? Qual o tipo de... Às vezes eu não sei que árvore é. Então eu vou preenchendo a minha ficha dendrológica para me enquadrar. É como se fosse uma chave dicotômica lá na botânica, não tem? É a mesma coisa, só que para a espécie florestal. Isso é importante, porque às vezes você está na mata e você não sabe identificar a espécie. E às vezes a única forma que você tem de identificar é pela parte reprodutiva, né? Pela flor ou pelo fruto. Mas às vezes não tem flor e fruto. Então você vai ter que ir pela chave dicotômica e você vai ter que ver tipo de inserção do caule, tipo de casca viva, casca morta, cheiro, cor da madeira, da madeira após 30 minutos, para você levar a oxidar. Você vai ter que ver o cheiro. Algumas pessoas provam o gosto, eu não gosto, né, particularmente, nunca gostei. Para mim, tudo tem gosto de feijão verde e água de coco. Mas, como é uma característica organoléptica, vai muito do entendimento de cada um, sabe? É uma coisa muito pessoal. Se você der uma amostra de uma casca para 10 pessoas, provavelmente você vai ter de 5 a 6 respostas diferentes. Então, não é uma característica confiável, o sabor e o cheiro, tá? Mas em alguns casos, né, as pessoas usam. Em alguns casos, e é bem característico. Algumas espécies têm um cheiro de diesel, né? Uma que, eu não vou lembrar o nome, estava na mata e a gente para se basear, a gente ia nela, a gente cortava e sentia, tá, então essa árvore mesmo. Você tem um cheiro muito forte de diesel, né, de um gás, assim, sabe? E algumas espécies você possui essa característica, você consegue perceber essa característica. Mas então, você usa essa ficha catalográfica e aí você coloca topografia, a época de onde você foi, como é que estava a árvore no período chuvoso, no período seco. Isso você vai montando o seu banco, né, de características e de informações sobre aquelas espécies, ou sobre aquele fragmento, o que é que tem lá dentro daquele fragmento. Tá? Então, mas onde colher, né? O que colher e da forma que você deve colher. Então, você tem que, obviamente, colher em árvores matrizes, o ideal em plantas de provavelmente florestais, né? Sejam naturais ou plantados, e você tem que excluir, né, áreas que estão dentro do SNUC, né? Ou então, você tem que pedir autorização para coletar dentro do SNUC. Vocês viram lá o SNUC com o professor Rafael, eu vi uma aula deles falando sobre isso, sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, unidade de conservação é intocabilidade, cara, né? Você vai para preservar, né? Preservar, intocabilidade. Então, quando você precisa de uma espécie que só ocorre lá, você precisa pedir autorização ao Conselho Nacional, via IMA, IBAMA, né? Na sequência, uma coisa assim, de baixo para cima, né? Chegar no IBAMA, ter autorização para coletar. Você pode coletar na arborização urbana? Pode, desde que você não tenha exemplar próximo. Então, esse professor, preciso de muda de IP, mas eu não estou encontrando IP num povoado natural. Posso pegar de uma praça? Pode, cara. Se for o jeito, sim. Mas você tem que colocar lá especificando que é que veio da arborização urbana, né? Quando você vai expedir a muda, né, processo de expedição de muda, tem que ir lá especificando que a matriz veio de mata urbana, tá? A distância entre matriz mínima, né, você tem que ter esses 20 metros para diminuir a endogamia, mas ter o fluxo gênico, né? Lembrando que tem espécies que conseguem fazer dispersão por mais de 5 quilômetros em função do vento, né? Obviamente vai depender muito do fuste, né, do dossel, né, da altura do fuste do dossel,
mas já é comprovado cientificamente, né, por carbono 14, que algumas espécies conseguem fazer dispersão por mais de 5 km de distância, em função do vento. O normal é entre 500 metros a 1 km, mas tem algumas espécies que conseguem a mais de 5 km. Tá? Então, a distância mínima que você vai encontrar outra matriz é o dobro da altura da árvore, né? Entre matrizes, obviamente. Então, se você tem 20 metros, é o mínimo, mas você tem árvores muito altas, que são muito próximas, e está dentro, menor que 20 metros, é o dobro da altura dela. Se você tem uma árvore que tem 30 metros, 60 metros, e assim vai, né? Mas isso aqui na nossa região está cada vez mais escasso. As nossas matas urbanas, em especial, independente de mata urbana, eu faço trekking, algumas pessoas já me viram no meio do mato aí, e eu percebo que nossas matas estão muito mexidas, muito antropizadas, porque os mateiros já conhecem de mata, né? Eles já conhecem de espécie florestal. Então, eles vão lá, coletam as espécies de maior valor e ficam as espécies de menor valor. E, normalmente, as espécies de menor valor são secundárias iniciais. Então, nossas matas estão cheias de secundárias iniciais, né? E cada vez mais pobres de secundárias tardias e climáticas, apesar de que eu não gosto do termo climática. Não gosto. Eu gosto mais do termo secundária tardia, né? Até porque eu nunca vi uma espécie... Assim, os livros retratam espécies climáticas, mas eu nunca vi, tá? E se você for falar com uma pessoa que trabalha com fitossociologia, é um termo super questionável, assim. Resumidamente, plantas de interior de mata, que crescem mais, que demoram um pouco mais para crescer, e plantas de borda de mata, que crescem mais rápido. E no nosso interior de mata está cada vez mais rico das plantas de borda. Isso quer dizer que o meio está muito mexido, entendeu? Então, eu vejo muito nas nossas matas. Ando muito Atalaia, Capela, Viçosa, Colônia Leopoldina, que é minha terra. Inclusive por aqui, né? Onde eu vou para trek, onde eu faço meus experimentos, que eu lanço parcelas, eu percebo que está tudo muito mexido. Né? As pessoas estão mexendo muito. Então, não é porque aquela mata está ali, por exemplo, mata da Frascada, não é porque ela está ali há 500 anos, quer dizer que a mata é madura. Ela tem características de matas jovens, porque existem muitas frequências, aparecimentos de plantas de borda, tá? No meio da mata. Isso é um péssimo sinal para o fragmento. Tá. Quando colher? Isso aí é muito próximo do que o professor João vem trazendo para vocês agora. Eu acho que está fazendo agora, na questão de maturidade, questão de maturidade de sementes, né? Então, você tem que entender que existe maturidade fisiológica e maturidade comercial. Para qualquer fruto é assim, né? E vai muito em função dos frutos climatéricos e não climatéricos. Vocês lembram disso aí da fisiologia? Frutos climatéricos e não climatéricos, em questão de etileno, né? De síntese de etileno, liberação de etileno. Sim. Pronto. Por alto, sim, né? Vamos dar uma revisão rápida aqui. Eu sei que tem uma galera aqui da fisiologia, mas eu vou falar um pouco por cima. Então, frutos climatéricos são frutos que depois que são despedidos da planta-mãe, ou seja, ele quebra o laço com a planta-mãe, ele continua o processo de maturação. Tá? Quase todos os frutos comerciais que nós comemos são assim. Banana faz isso, enfim. Aquele fruto que amadurece após ser desprendido da planta-mãe. O fruto climatérico, ele tem a tendência a aumentar a síntese de etileno. Como? Ele vai utilizando a reserva do próprio fruto, então ele vai usando água com reservas, vai tornando o fruto mais doce, obviamente, aumentando o teor de Brix, de pol, né, Brix, porque vai diminuindo a água e vai aumentando a síntese de açúcar, vai concentrando mais, e aquela água, aquele açúcar que está sendo utilizado, vai estar sendo utilizado para produzir mais etileno, que ajuda aumento da respiração, taxa respiratória e aumento da maturação, então fica mais doce o fruto. Mas nem todos os frutos são assim, por exemplo. Claro, os citros todos não são assim, né? Várias outras plantas, elas, quando são desprendidas da planta-mãe, elas diminuem o fluxo de etileno. Então, ela produz etileno? Produz, mas em baixas concentrações, que não são suficientes para amadurecer o fruto. Isso também ocorre em espécies florestais. Tem muitos frutos que, se você colher ele antes, por exemplo, a maioria dos andoantos, dos ipês, se você colher ele antes do ponto de maturação fisiológica, ela não vai amadurecer mais, porque ela tem uma baixa síntese de etileno, tá? Então, você pode até colocar no sol, ela vai abrir o fruto, né? Ele vai abrir, a galera usa porque ele é um fruto deiscente. Então, ele colhe ele antes dele abrir, tá? Então, bota no sol para ele abrir, ele vai abrir, mas não quer dizer que a semente esteja madura. Então, existe um grande problema. Nós temos que buscar sempre o ponto máximo de maturação, né, fisiológica daquela espécie. E aí,
você tem que ver alguns fatores, né? A coloração é um deles, que serve até para dispersão, né? O fruto, quando ele muda de cor, é para atrair um agente de dispersão, seja um inseto, um animal, tá? Um ser humano, não é um animal, né? Um ser humano também. Então, é só, opa, indicativo, ó, tinha clorofila, passei a produzir leucofila, né? Xantofila, que é o eritofila, então, de roxo, avermelhado, então ela muda a cor, obviamente muda o plastídio, né, que está naquele fruto, muda, então não está fazendo mais o cloroplasto, é o xantoplasto, o eritoplasto, que também faz fotossíntese. Então, assim, o fruto verde, o fruto ele faz fotossíntese de qualquer forma. Tá? Não pense que só quem faz fotossíntese é a folha. Qualquer parte verde da planta faz fotossíntese. Vocês já viram isso em fisiologia. E pasmem, né? Algumas espécies têm uma alta taxa de fotossíntese radicular. Ou, né, professor, tá gravado, professor, quer passar vergonha, né? Não, estou falando de plantas de mangue, por exemplo, né? Aquelas raízes ali, adventícias, que ficam mais, e respiratórias, que ficam mais soltas, se você raspar aquele caule ali, ó, aquela raiz que está ali adaptada, se você raspar, veja que embaixo é verde. Então ela faz fotossíntese, tá? Só que em baixas concentrações, beleza? E em algumas épocas do ano, ela supera o caule e a raiz supera a taxa de fotossíntese das folhas. Em alguns isso é provado cientificamente, né? Inclusive foi um experimento feito aqui no nosso litoral norte. Eu tenho resultados, posso mostrar a vocês, quem tiver interesse podem procurar. Então, folha, obviamente, é mais de 90% da taxa fotossintética, mas caules verdes, né? Caules que abaixo daquela camada de cutina ali, de cutícula do caule, tem clorofila. Raízes superficiais, que possuem parte verde por baixo do caule, né, daquela casca viva ali, todas elas fazem fotossíntese, assim como o fruto. Então, o fruto, imagina uma manga. Enquanto ela está verdinha ali, ela está fazendo uma alta taxa de clorofila, de fotossíntese, em função da clorofila que está naquela casca. Quando ela vai mudando, ficando mais amarelada, avermelhada, no caso a manga rosa, da Tomiatrix, né? Então, quando ela vai mudando, aquela fotossíntese ali que está sendo feita serve para amadurecer aquela borda. Preste atenção, o fruto, eu estou usando o exemplo da manga. A casca da manga, se você raspar, todo mundo raspa, né? Depende do seu nível de roots, né? Eu sou um cara que eu gosto de chupar manga, melando a manga, mordendo a manga mesmo, não tem negócio de faca comigo, não. Então, a casca da manga, ela é mais doce do que próximas à semente. Por quê? Porque a borda do fruto, né, a parte mais externa do fruto, tem a influência da fotossíntese da própria casca, tá? Então, aqui da mesma forma, a coloração indica algumas coisas, que ela está em ponto de maduração. Trincas e rachaduras no fruto, o tamanho, o peso do fruto das sementes, né? Então, vai estar mais pesado, mais denso. Alguns usam a barocoria, né, o peso em função da gravidade, então baro, tá? Vento ou gravidade. Teor de água, muito importante em algumas espécies. Inclusive, foi o tema do nosso último assunto aqui, antes de terminar a aula, né, de recalcitrantes e ortodoxas, né? Esse teor de água é importantíssimo para armazenamento, e entendam, por mais que você não queira trabalhar com sementes, eu até respeito o que você quer fazer da sua vida, mas se você pretende trabalhar com sementes na sua vida profissional, então produção de mudas, alguma coisa assim, manje de armazenamento, velho. Armazenamento é um caminho muito rico, muito raro de sementes. Tem que se estudar bastante, tá? Difícil. Profissional que manja de armazenamento de semente ganha dinheiro. Seja milho, seja grãos, né? Cereais, tá? Então, armazenamento de frutos e sementes pós-colheita é um negócio que dá muita grana, desde que você estude, que você vá se especializar. Então, obviamente, tudo que está relativo ao teor de água, então, densidade, massa, né? Isso tudo influencia nas características do fruto. E, obviamente, as mudanças bioquímicas, né? Como eu falei para vocês. Você tem um fruto que é verde, que tem cloroplasto, ele passa a ficar amarelado, né? Vingado ou inchado, como é que você, de vez. Não sei como é que você usa, que é o que eu mais gosto. Não sei como você usa aqui o termo aqui em Maceió. Mas na minha terra é vingado, né? Em Colônia. Ou inchado. Então, o fruto, quando ele está inchado, ele já atingiu maturidade fisiológica, já está pronto para germinar. Mas não tem maturidade de prateleira, maturidade comercial. Existem dois tipos de amadurecimento, né? Maturidade. Então, nós temos o amadurecimento fisiológico, que quando é a maturidade fisiológica chega? Quando o fruto, por si só, já é capaz de germinar. O embrião já está completamente formado, traduzindo. Então, se você jogar no solo, ele vai germinar. Independente do fruto estar verde ou não por fora. Mas por dentro, fisiologicamente, ele está ativo. Beleza?
Beleza, pessoal? Posso passar? Pode. Pode, tranquilo. Bora. Tá. Então, pessoal, coleta ou colheita? Isso é um dilema, né? Então, coleta, eu pego o fruto no chão, né? Diretamente no chão. Então, ou em árvores abatidas, né? Ou normalmente feita no pé, ou melhor, eu estou em pé, né? E posso coletar colher em algumas partes da árvore, né? Então, coleta, eu colho no chão e a colheita eu faço diretamente na árvore, tá? E se você for especificar qual o melhor dos dois, eu sempre opto para você que você vai fazer a colheita, vai colher. Por quê, pessoal? O que vocês acham? O que é que influencia que a coleta não é muito legal? O que vocês acham? É mais fácil. Tem questão da semente também, pode ficar comprometida com ela no chão. Exato. Não tem mais coisas. Isso aí é um dos, né? Mecanicamente ela pode cair, pode amassar o fruto, pode... Mas qual a principal causa? Patógenos do sol. Patógenos, né? A semente já pode vir fungada, pode vir com dumping off, por exemplo, né? E aí não tem o que fazer, cara. Tombamento já era, né? E muitos dos incidentes com tombamento, né? Com dumping off, acredito que vocês estão vendo isso aí com o João, é por conta de coleta, né? Inclusive eu compro muito semente de assentamentos aqui, de assentados. Então o pessoal eles têm o hábito de coletar. Então, eu vou lá, ligo com o pessoal da Caatinga. Eu tenho 3, 4 mateiros aqui que eu ligo. Eles me vendem a garrafa PET. Obviamente, cada espécie tem valores diferentes. Mas aí eu quero dizer, bicho, se você puder, me avise quando você colher ou coletar. Se você puder colher, para mim é melhor. Mas sei que às vezes você não vai poder ter um podão, subir, então. Mas se você coletar no chão, me avisa. Que o método de asepsia, tá? O método de profilaxia ali, os preparos pré-germinativos são outros. Eu tenho que me preparar, por mais que tenha com polpa, esse professor, meu fruto tem polpa. Mesmo você tendo na polpa, o fungo ele entra, velho. Entendeu? Então, é muito mais complexo para mim, eu tenho uma perda maior na produção de mudas, entendeu? Então, isso é muito complexo. Mas algumas espécies, basicamente, a gente só trabalha com coleta. Né? Como um exemplo aqui, as espondiáceas, no caso aqui, o cajá. Muito raro você ver alguém colhendo cajá. É sempre coletando. Né? Os coqueiros, né, as arecáceas como um todo, né? O pessoal normalmente trabalha com fruto já no chão. Então, leve isso em consideração, né? Então, o método de profilaxia, de limpeza, de higiene é outro, tá? Aquele quando você faz o beneficiado de forma da colheita. A colheita, como eu falei, em pé ou rapelando, né? Fazendo rapel. Inclusive, uma das técnicas que nós faríamos se nós tivéssemos a aula prática, né? A aula normal, perdão, seria uma aula prática de colheita com rapel, né? Com o professor Jonatas, né? Que é lá que é bombeiro e tal, né? Uma das técnicas seria isso aí. Mas a gente usa o quê? Um podão, né? E vai lá tentando coletar o máximo. Isso aqui foi no CPRH, quando estava com o pessoal. Isso aqui é orelha de negro, né? Uma espécie muito comum da caatinga. Estava coletando para preparar muda. Isso aqui foi um seca, né? Um pé de jaca que tem ali por trás da clínica vegetal. Isso aqui eu não sei, peguei na internet. Mas basicamente vai isso. Você vai coletar. O ideal é que você faça uma colheita em pé nas árvores, ou então que você faça um rapel até chegar no ponto de coleta, né? De colheita, perdão. E aí você vai ter que usar esses equipamentos, cara. Tesoura de poda, podão e a haste é a base de colheita. É a base padrão para colheita. Então, algumas pessoas usam serrote, né? Ou faca serra. Eu particularmente não gosto. Eu gosto do podão normal. Inclusive, o professor Rafael tem um podão super legal, com hastes ajustáveis, tal. Acho que 8 hastes, né, gigante, né? Para pegar árvores de mais de 20 metros. É muito massa, sabe? O podão dele. E aí o podão é simples, né? O podão é uma tesoura, na verdade. Uma tesoura que isso aqui, a corte é feita aqui, e você puxa a engrenagem, e a engrenagem vai fazer com que ele feche e a parte que você quer vai cair, tá? Isso aqui, especificamente, é uma poda como é que chama? De estaca, tá? De microestaca. Tá? Então, isso aqui é uma poda de estaca. Então, eu posso coletar sementes ou coletar partes de crescimento. Isso aqui é uma gema apical que eu vou utilizar como uma gema do ano, né? Uma gema do ano que eu vou utilizar como estaca para uma propagação vegetativa. Aí uso
o enraizador, que pode ser o etileno, pode ser o ácido giberélico, né, para induzir o aparecimento de raízes. Tá? Então, eu posso coletar frutos ou partes de propagação com o podão. O mais comum, né, que a gente encontra por aqui, não quero fazer propaganda, já estou fazendo, mas aí eu tenho a faca, está aqui, ó, a faca está aqui. Essa parte é a parte amolada, né, é uma parte fixa. Então, quando você aperta, o tronco que está aqui, a estrutura que tem aqui vai ser apertada, né, vai ser cortada, obviamente. A haste vai depender do seu tamanho, vai ficar presa aqui, então, e a corda vem por dentro, né, no que você pressiona essa molinha, faz o sentido do corte. E eu espero que se nós tivermos uma aula prática, eu mostre a vocês isso aí. Vocês tiveram aula de fruticultura, né? Já? Alguém me falou na aula passada, eu não lembro. Eu estou pagando agora, não lembro. Sim, professor, teve. Foi no sexto. Já, professor, a gente já pagou. Já tiveram prática, aquelas práticas com Eurico? E Infelizmente Zero. não. Infelizmente Zero. A gente pagou tudo online. Pô, que merda. Então, ó, eu vou tentar fazer uma aula prática com a gente, tá? Vou tentar falar com o professor. Eu vou fazer com a turma de viveiros florestais e vai ser o mesmo assunto, né? Vai ser técnicas de propagação vegetativa. E vamos tentar ver uma manhã aí que ver se todo mundo consegue, depois que voltar do recesso, para fazer uns enxertias aí, umas aporquias, para nos as técnicas, né? E eu mostro esses equipamentos, como é que funciona. Inclusive, eu comprei uma tesoura de poda agora automática, né, eletrônica, que é massa, velho, muito, muito, muito boa. E eu vou mostrar como é que funciona, até porque eu tenho que treinar para alguns de vocês, para quem for trabalhar com isso, para não passar vergonha, né? Chegar nos cantos, pô, já vi uma dessa, fazer, eita, nunca vi, né? Isso é uma vergonha, de certa forma. E aqui tem também umas manuais com clique. Por que tem clique? Você percebe que abaixo, aqui está a tesoura, que é essa parte preta, e tem esse clique aqui, uma trava que fica acima da haste. Então, ela prende. Quando você corta a manivela, ela só vai prender a tesoura. Você tem um clique, ela tem 2 estágios. Quando você aperta o primeiro estágio, ela trava, essa parte laranja, e o segundo estágio vai só a tesoura. Então, você pode cortar e trazer. Tem hastes dessa aqui agora com mais de 20 metros. Tá? Aí são 2 pessoas para manusear. Né? Uma pessoa segura o suporte e outra pessoa vai com a mãozinha com o suporte da pistola para apertar. É uma tesoura muito, muito útil, mas é muito cara. Véio. O sistema dela é caríssimo. É melhor comprar uma eletrônica dessa que eu vi, uma automática, que eu comprei a bateria, do que comprar essa bicha. Resumidamente, ela é mais de uma normal, com um haste de 1 metro. 1 metro, 1,5 metro, que é essa daí, em torno de R$2.000, R$1.500 a R$2.000. A automática, a gente tem 600 conto na internet. Então, agora, obviamente, por conta da marca também, né? Só tem marca top, que é a Milwaukee, né? Milwaukee, ela só tem essa marca, e a da Makita. Eu não sabia, mas a Milwaukee é tipo do dobro do preço da Makita. Porque nem existe aqui no Brasil. Você tem que comprar fora, nem existe essa marca aqui no Brasil, né? Tem que importar. Tá. Algumas pessoas também usam as técnicas de escalada em escada. Eu, particularmente, não gosto. Eu tenho péssimas influências com escada, péssimas experiências com escada, por mais que estejam presas, né? Já vi pessoas quebrando perna, né? Caindo e a perna, uma perna fica presa e a outra não. Então, a perna que fica presa tem fratura exposta. Já vi um acidente super feio, né? Vi acontecendo e viu o que aconteceu com a pessoa. Né? Não ficou paraplégico, mas ficou muito feio, muitos anos para se recuperar e tal. Não gosto da técnica, mas existe a técnica, né? Então, eu recomendo com árvores até 5 metros. Depois de 5 metros, melhor que você escale, melhor que você use rapel, né? Ou então, compre a semente, né? Compre o lote. Vou indicar lojas que você possa comprar de forma segura aqui no Mercado Livre, na internet, né? Mas as pessoas usam, mas sempre que você for usar, não faça como esse cara aqui, não, que está usando, prendendo diretamente na matriz, sem nenhum tipo de segurança, que é o que mais acontece, né? Usa um sistema de proteção, um sistema de segurança, usa uma trava, tá? Uma trava de rapel, não é caro. Isso aqui é menos de R$80, né? Então, existem até uma corda assim que você consegue fazer, né? Caso você necessite, eu recomendo sempre o uso com a trava, tá? Trava de segurança. E aí tem a parte de rapel. E aí, obviamente, você vai precisar de estruturas de rapel profissional, né? No SECA, nós já tivemos 3 encontros com o Johnny, né? O Jonatas. E aí ele usa o equipamento dos bombeiros, mostra quanto é que custa os cintos, os mosquetões. Não é uma coisa tão absurda para quem quer viver disso, né? Quem quer trabalhar com isso, né? Então, existem melhoristas, né, de eucaliptos, de pinos, que as espécies são mais utilizadas para melhoramento vegetal.
agrônomos, tá, pessoal? Agrônomos que trabalham e são rapeleiros, né? Eu conheço uma galera que está fazendo doutorado em melhoramento, lá em Lavras e em Santa Maria, que os caras vivem fazendo o tempo inteiro coleta de semente e quem faz são eles. Não pensa que tem funcionário para fazer isso, não. Até porque o grau de maturação da espécie, quem vai conhecer é o cara técnico lá que está lá, né? E você, como técnico, você tem que subir e identificar. Então, é passível, né? Se você tiver querendo trabalhar com isso, sabe que existe. Obrigatoriamente, você vai ter que usar os sistemas de segurança para fazer técnicas de escalagem, né? De rapel e escalagem. E aí existem outros métodos adaptados, né? A galera que usa garra, né? Outros que usam mosquetões adaptados, pedalinho, né? Existem várias técnicas de escalada de material, mas sempre preconizando segurança, né? Eu, particularmente, eu não gosto de escalar. Já fiz algumas aulas, né? Mas acho que por conta desse lance da escada que aconteceu com o Mauro, eu fiquei com um colega meu, anos atrás, eu fiquei, sabe, traumatizado. Então, prefiro quando é uma espécie que eu não tenho condições de coletar com podão, ou que a fenologia é muito complexa, né? Um exemplo, juazeiro, as zipes juazeiro, apesar de ter, quando ela começa a germinar, a frutificar, toda hora tem fruto, sabe? Mas ela, às vezes, passa 2, 3 anos sem frutificar. Então, né? Então eu prefiro comprar. Tem sementes caiçara, lóbulos verdes, tem várias lojas boas na internet que você pode comprar lotes, né? Sementes certificadas com lote, com todas as informações que eu estou vendo lá junto com o João. E são sementes acessíveis, né? Agora, não quer dizer que são sementes baratas, viu, pessoal? Não quer dizer isso, não. Vou dar um exemplo de teca, a Tectonas e a Mogno africana, que eu comprei há uns anos atrás. E essa daí eu fiz, cedro australiano. A Letícia, que é uma das minhas alunas, nós trabalhamos para o TCC dela. 200 gramas de cedro com mais de R$800. 200 gramas. Porque é uma espécie exótica, né? Não é comum de encontrar por aqui o cedro australiano, que até então era um concorrente do Sudeste para o mogno africano. Mas não se dá muito bem aqui no Nordeste. Aí dizem que chegou um cedro, uma variedade que tolera as condições ambientais aqui. Eu fui tentar comprar e detalhe, não terminou nada. Eu tive que pedir ressarcimento. Aí me pediram que não podia ressarcir, mas eu podia comprar outra espécie. Aí eu comprei a Tectonas, que também é o mesmo preço, viu? 200 gramas, 100 gramas, é 800, 700. Quem quiser pode ir lá olhar, né? Então, tem um cara que ele foi meu aluno da Florestal, Daniel, e ele montou um viveiro aqui no Vilagem Campestre e está vivendo disso, está vivendo de produção de mudas, certificou agora junto à prefeitura, né, e ganhando grana. Então, a parte de viveiro de produção de mudas dá dinheiro, vai sabendo fazer. E ele descobriu agora que a parte de produção de sementes. Então, ele está tentando levantar uma equipe, né, treinando pessoas para coletar sementes e essas sementes coletadas, né, serem comercializadas. Então, o cara tá tipo, montando uma equipe de mateiros, né, para certificar matrizes e vender sementes certificadas a baixo custo, né? Não sei se ele vai conseguir, mas já indo entrar na documentação junto ao IMA, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas é uma possibilidade também, tá? E a dica de ouro que eu faço de hoje é: faça um curso de rapel, caso você queira seguir esse caminho da silvicultura, tá? Eu não segui, né, não fiz o curso de rapel na época, porque eu trabalho com produção, né? Eu trabalho com silvicultura clássica, trabalho com produção de mudas, né? E fitotecnia florestal, né? E aí, na minha área, eu compro sementes, mas na época eu precisei coletar sementes, eu tive que contratar uma pessoa para fazer rapel para buscar sementes para mim, em especial no Recife, em Garanhuns. E aí a dica, se você tiver condições, faça o curso de rapel, não é caro. Eu estou precisando fazer, acho que é R$80, R$90 o curso lá no Bombeiro. E você sai com alguns materiais, né? Alguns você tem que comprar por fora, o mosquetão, o cinto. Mas aí eu aconselho que você faça. Se você quiser seguir carreira nesse sentido aí de produção de mudas, tenta fazer o curso de rapel, beleza? Até para entender. Porque só vai saber como se limpa um chão quem já limpou. Não adianta você querer mandar uma pessoa limpar o chão se você nunca limpou, cara. Você tem que saber para saber se está fazendo da forma correta e tal. Então, da mesma forma. Quer produzir mudas, vai toda a possibilidade possível de aquisição de sementes, substratos e tudo mais, que nós vamos ver durante a disciplina aí. Tá. Acabando essa parte aqui. Depois que você tem esse fruto em mãos, aí começa a parte de extração, beneficiamento e armazenamento de sementes, que eu falei que é o mais complexo, a meu ver. Então, extração depende do tipo do fruto. Se for um fruto seco,
muitas vezes é só a casca externa, né? Que às vezes é um diásporo. O que bexiga um diásporo? É qualquer estrutura propagativa. Então, um estaca é um diásporo, um fruto é um diásporo, a semente é um diásporo, tá? Tudo aquilo que você vai para propagar uma espécie. Mas, normalmente, frutos secos, ele vem com a casca externa e depois a semente dentro. Então, você pode só retirar a casca externa e já era, né? Então, dependendo do fruto, você vai ter mais ou menos trabalho. Já frutos carnosos, normalmente você tem que beneficiar manualmente mesmo, sabe? E esse manualmente vai depender do tamanho da espécie da semente que você usa, se você vai implementar alguma técnica artesanal de despolpamento, por exemplo. Eu fui para um assentamento em... Não, para cá. Tem umas... porra, litoral norte, Maragogi. O pessoal lá tem uma máquina de lavar, por dentro eles colocaram borrachas com tiras de borrachas dentro. Então, aquela surra, né? Aquela surra lá que dá nos frutos, né? Vai tirando a polpa e vai ficando só a sementinha lá. Então, existem despolpadores, existem, mas são muito específicos para cada tipo de fruto. Então, por exemplo, para acerola, para pitanga, tá? Para as anonáceas. Então, existem despolpadores, mas é muito específico. Então, mas no nosso caso não é pegar a polpa, é só ter a semente. Então, o pessoal lá só queria semente, então eles usam um despolpador, uma máquina que eles adaptaram lá. E, como eu falei, depende do tamanho. Frutos muito grandes fica mais difícil de despolpar, tá? E são mais caros, obviamente. Agora, armazenamento, cara, nós vamos ter que ter uma aula aí, vou falar com o João para ver o que ele vai passar. Mas para a gente aqui, da silvicultura, tipo de semente, as embalagens e os locais de armazenamento são os mais complexos. Inclusive, aqui em Alagoas, algumas usinas, alguns viveiros de usinas já estão fazendo seus bancos de sementes. E a gente está dando consultoria por fora, em alguns casos aí. Coruripe até me chamou esses dias, nós estamos lá. Porque nós temos muito caso de endemismo de espécies. Né? Espécies são muito específicas, muito corriqueiras do local. Um exemplo, nós temos 8 aracáceas, 8 palmeiras, que só ocorrem em Alagoas. E a galera não sabe disso. Mas só que palmeira é um troço difícil de você reproduzir, tá? Tem algumas, o licurizeiro mesmo, o uricuri, ou o pessoal chama de uricuri, né? Mas licuri, algumas pessoas também chamam. O licurizeiro, né? É difícil germinar. Então, tem um cara lá em Coruripe que ele se tipo assim, se vangloria porque ele consegue reproduzir o licurizeiro, que de fato é bem complexo. Então, pô, uma coisa mas você tem semente agora, se você quiser fazer agora? Não. Então, falta logística na questão dos viveiros. São até viveiros bons, mas falta logística. E vocês podem atuar melhorando essas logísticas. Tá? Eu digo aos meus alunos da Florestal que passou para a disciplina de silvicultura, de viveiros, né? De ecofisiologia de sementes e frutos, né? De essências florestais, você se torna um gestor. Além de ter que manjar do campo, você tem que saber fazer a técnica, eu vou mostrar para vocês, de gestão, de coordenação, de organização das etapas produtivas dos setores, né? Cada setor de germinação, setor de enraizamento, setor de crescimento, setor de rustificação, setor de expedição de mudas, você tem que saber manjar. É igual uma usina, cara. Você tem que usar logística para saber organizar esses locais. E armazenamento é o mais complexo, ao meu ver, por isso que eu recomendo sempre criação de um banco de sementes, tá? De uma câmara fria. Então, dependendo do fruto, né, você obviamente vai ter que pegar aquelas técnicas que vocês viram lá da botânica, se o fruto é decente ou indecente, né? Se ele abre sozinho ou não. E aí, abrindo sozinho, tem perigo também de cair, ter fungos. Então, tudo isso vai depender muito da sua técnica, né? De utilização de abordagem para o fruto. Você pode esperar o fruto abrir ou você pode esperar o fruto pela coloração, mas tem dicas. Então, se você tem, sei lá, 1000 frutos em uma árvore, e você fica lá esperando, então, tá verde, tá verde. Eu uso muito isso em IP, tá? As andolantes como tudo. Então, se eu chego no IP, todos estão fechados, tá verde. Tá verde. Se chego no IP depois de uns 10 dias, 20 dias, e uns 3 ou 4 começaram a abrir, opa! É um indício, é um fruto decente. Então, é um indício que todos vão entrar no ciclo sinológico já já. Quando, assim, uns 5% mais ou menos, tá? Já está germinado, melhor, já está aberto, né? Vocês estão em deiscência, aí eu começo a coletar tudo. Eu coleto todos eles, coloco para secar, levo para o laboratório, coloco um sol para abrir. Quando o fruto está totalmente aberto, eu faço coleta de material, seco e faço plantio e passo de mudas. Tá? Mas existem técnicas para isso, obviamente. Então,
beneficiar a semente, cara, é o que torna a semente cara, muitas vezes, tá? Quando um fruto um fruto, ele é de fácil, um sabiá, por exemplo, é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque ele tem uma rack, né? 2 racks, e dentro da rack vai ter uma célulazinha, que é uma semente está dentro de duas como é que eu vou dizer? Da vagem, né? A vagem gruda na semente. Então você pode jogar o diáspora, que eu falei o diáspora, você pode jogar aquela célulazinha ali no chão e ele vai germinar, porque a semente, o sistema reticular é vigoroso, rompe. Mas se você tem um caso de uma Prosopis juliflora, alguém sabe quem é Prosopis aí? Tem um pouco tempo, não vou ficar esperando vocês responderem. Mas como é que chama? Acontece muito em algaroba, né? O pessoal usa para alimentação animal no sertão. É uma praga de sertão, né? O nome dela é Prosopis juliflora. Juliflora. Muitas espécies que eu usei no meu TCC, né? E é uma praga porque é uma planta exótica da América Central, que se adaptou super bem aqui, e a galera pensa que é nativa, mas não é. Né? Nem é adaptada, tá? Não é considerada em processo de naturalização, porque ela não pode ser naturalizada. Ela tem características de invasora mesmo, tá? Então ela tem que ser erradicada, não plantada. Mas as pessoas usam muito, porque às vezes é a única que sobrevive no sertão, na caatinga. O que acontece? Ela tem... O fruto dela é super complexo. É uma vagem dura pra caramba quando ela tá madura. Você escuta assim, quando você balança os frutos soltos, você escuta a semente balançando dentro da vagem, parece um chocalho. Aí você vai lá e corta. Dentro tem uma casca, tem um envelope super duro, cara. Super duro. Você tem que cortar com a tesoura, abrir para tirar a semente. Ácido sulfúrico nem adianta. Você vai usar 1 hora, 2 horas lá, ela vai derreter a casca, mas ainda vai ficar lá. Se você colocar ela para germinar daquele jeito, vai demorar 1 ano para germinar. Então é super complexo. Quem quiser ver na internet quanto é que custa 1 quilo de semente de algaroba. Apesar de ser fácil, tá? De se obter a vagem. Então, se você não tiver uma despolpadora, né, uma beneficiadora, fica mais complexo, obviamente. Então, no caso da mamona, não, cara. É só... Então, do pião manso, né, isso aí eu acho que é o pião manso. No caso do pião manso da mamona, que ambas são jatrófagas, né? Do gênero jatrófagas, então fica mais fácil. Só quebrou ali e a semente está prontinha. Mas no caso de uma algaroba, de uma semente mais complexa, muda completamente. Então fica mais caro. Às vezes encarece, não é o processo de aquisição, e sim de beneficiamento, dependendo da espécie. Um caso clássico aqui, um caso clássico. Todo mundo conhece essa espécie aí, né? Isso é a pimenta rosa, a galera romantiza ela agora com os gins, né? A galera toma gin e bota semente de pimenta rosa, né? Isso é a aroeira da praia, né? Que em todo canto aqui, né? O nome dela é Esquinos terebintifolios. Um nome muito bonito, eu gosto muito dela. Uma planta sensacional, tem um cheiro muito bom. Uma planta que tem uma característica fisiológica absurda. O sistema radicular cresce super rápido. Rebrota bem, sabe? Onde você colocar, ela se adapta, tolera seca, tolera ambiente higrófito, né? Não hidrófito, mas higrófito, que tem um ambiente que parte do ano é alagado, né? E ela vai bem em todo canto, que nós chamamos de aroeira da praia. Não confunda com a aroeira do sertão, tá? Existe a aroeira do sertão. Que também é como é que chama? Um esquinos, mas não a terebintifolios, tá? É a glatus. Então, você vê a pimenta rosa, ela produz semente pra caramba, mas ela tem ponto de maturação diferente. Ela tem maturações diferentes, né? Então, esse cacho aqui, essa infrutescência tá boa, mas essa aqui não, ó. Então, eu ralei, cara, quando eu cheguei aqui no SECA. Eu sempre trabalhei com produção de mudas, sempre, desde 2003. Eu entrei na faculdade em 2002. Em 2002.1, na verdade, quando a professora me chamou para estagiar, eu já comecei a produzir muda. E eu sempre quis trabalhar com florestal. Trabalhei uns 6 meses com cana-de-açúcar, mas para descobrir que eu não queria trabalhar com cana. Nada contra, viu, pessoal? Quem trabalha, nada contra, mas é uma coisa pessoal. Eu já queria trabalhar com espécie florestal, até porque eu sou do interior, eu sempre trabalhei minha vida toda com cana. Meu pai trabalhou a vida toda com cana, e eu cresci traumatizado com cana. Tem alguns trabalhos publicados, mas minha vibe sempre foi a florestal, né? O setor silvicultural, perdão. Então a aroeira sempre vejo em todo canto, velho. E eu jurava que era super fácil trabalhar com aroeira. Caramba, velho. Tinha uma dificuldade. Eu passei 5 anos para entender a fisiologia dessa bexiga. E descobri que, sem secagem, sem um processo de secagem correto da espécie, ela não vai germinar. E ainda por fora, outra coisa. O que vocês estão vendo no João, por mais que você não dê muita atenção,
pode salvar um plantio teu, tá? Um exemplo sementes xoxas. Então, existe um grande índice de sementes xoxas em plantas de aroeira. A semente está totalmente formada, mas não tem embrião. O embrião não foi formado. Né? Existe algum processo, algum problema lá na embriogênese que não acontece. É aquela protandria, não sei se vocês viram isso em melhoramento. Protandria, tem outro fator lá que eu não vou lembrar mais. É pinastia, né? Que o embrião não é formado por alguns fatores. Ou, tipo, o pólen vem antes do gineceu estar aberto, ou o contrário, o gineceu abre antes, e aí vem outro pólen fecunda, e o pólen da planta não fecunda. Tem vários fatores que influenciam isso. E aí faz com que a planta tenha uma dificuldade absurda de germinação. Então, é uma planta que ocorre em toda esquina, toda hora, mas a muda é cara. Super cara. Por quê? Por causa da dificuldade de germinar. Então, vocês têm que levar isso em consideração, tá? Quem for tentar trabalhar com isso, às vezes, a ocorrência, a disponibilidade da semente, não quer dizer que uma muda seja barata, tá? Vai determinar são as técnicas de produção, o produto final. Você bota na ponta do lápis, faz todos os cálculos, como nós veremos na nossa penúltima aula, né, de produção, de rentabilidade, para saber se vale a pena ou não produzir uma muda e quanto ela vai custar. E se vai ser justificada ou não, se vai ser enxertada ou não, que isso vai upar o preço, né? Vai ser uma forma de incrementar o teu preço, tá? Em alguns casos mais, né, profissionais, existem técnicas padrão, né? Os carretões aqui, eu posso fazer técnica de como é que chama? Peneira normal do Aropemba, né? Para fazer o beneficiamento, ou uma famosa cush-cush. Cush-cush, o nome é feio, mas é por conta dessa rondona aqui, que ela fica balançando, e a semente, normalmente ela pode ser feita numa esteira, né? Que ela vai balançando. Esse cush-cush está em função do cush, né, da semente, ela vai se separar por densidade e tamanho. Tá? Então, ela vai ter lotes diferentes de sementes em função disso. E aí você vai ter que só ficar alimentando, né? O professor João, acho que deve ter mostrado alguma coisa nesse sentido. E aí você percebe que em grandes escalas isso vai ser super útil. Né? E aí você pode vender lotes diferentes por preços diferentes em função da qualidade das sementes. E, por fim, né, armazenamento, que eu falei para vocês que é uma dádiva para quem entende, para quem sabe mexer com armazenamento. O segredo do armazenamento lembre-se que o embrião está vivo na semente. Ele está vivo. Aquela paradinha de que nós temos que ser como sementes que morrem para nascer. Desculpa lá o teu pastor, o teu padre, aquele cara que vê na Bíblia lá e vai reproduzir para você. É o único texto bíblico que eu questiono, né? Não vou lembrar onde mas que nós temos que ser como sementes que morrem para nascer. Né? Chegam, sabe? Não, alguma coisa tá errada aí, velho. Na verdade, a casca morre, né? De fato. O tegumento vai ressecar, vai desidratar e tal, para apodrecer, para que o embrião volte a crescer. Mas o embrião está vivo lá dentro. Então, o que você tem que fazer? Entender a lógica do embrião. Ele está em latência. Ele está em baixíssimas taxas respiratórias lá dentro. Se você quer que ela seque mais rápido, exponha ela ao sol. Faça com que ela respire mais. Se você quer que ela demore mais tempo para germinar, você vai ter que armazenar. Em que? Aí tem toda aquela lógica que você vê lá com o professor João, né? Papel craft, garrafas PETs, alguns que são bons em vidro, alguns em lata, sacos, depender muito do tipo de espécie. Eu, particularmente, gosto de papel craft. Aquele saco de papel de pão, não tem? Eu gosto, então, de tambores de papelão, gosto. Já o Luan, o professor Luan da agroecologia, ele gosta muito de garrafa PET e é muito útil, tá? Funciona bem, né? A taxa de respiração... Agora, sim, a semente tem que ter uma taxa de respiração baixíssima para ficar em vidro ou em plástico, né? O papel, eu acho que tem uma troca maior. Então, ou então, se você tiver uma câmara uma câmara fria, melhor ainda, porque são aqueles fatores que eu mostrei para você, né, na aula passada, aqueles 5 fatores. Quem lembra quais são os 5 fatores? E aí? Pessoal? Água, luz, temperatura. Faltam 2. Oxigênio. Falta 1. Que pode ser artificial ou sintético. Ou melhor, artificial ou natural. A luz? Os hormônios ou os reguladores. Não, cara. Exato. É hormônio ou regulador de crescimento.
Lembrando que existem 3 obrigatórios, 2 não obrigatórios. Quais são? Os não obrigatórios, um deles é a questão da luz, né? Sim, que são fotoblásticos positivos e negativos, ou afotoblásticos. E o outro qual é? Qual é o outro? Os reguladores de crescimento. Exatamente, galera. Isso aí. Obrigatório, ó. Água, temperatura e oxigênio. Tá? Esses 3. Luz não é obrigatório. Então eu posso ter aqui tudo fechado. Agora, se eu tiver uma semente que ela seja fotoblástica positiva e eu quero que ela aumente o metabolismo, eu meto luz nela também. Tá? Por isso que quando fazemos teste de germinação ou algum trabalho com germinação, nós fazemos, às vezes, os tratamentos e 1 ou 2 deles no escuro. Tá? Você envolve ela no filme plástico preto, né? No saco plástico, coloca na geladeira lá, baixa temperatura e tal, então coloca no germinador, no BOD, né? E eu faço contagem sobre luz verde, né? Que não vai influenciar, que é o mesmo espectro do fitocromo, não vai influenciar na contagem, para saber se aquela semente ela tem predileção ou não pela luz. Sinceramente, até hoje, nos meus quase 20 anos de pesquisa, eu nunca encontrei uma florestal, tá? Nunca encontrei uma fotoblástica positiva. Nunca. Eu encontrei negativa, mas positiva eu nunca encontrei. Não, melhor, desculpa, perdão, pessoal. Nunca encontrei uma negativa. Nunca encontrei uma espécie que a ausência de luz facilitasse a germinação. Nunca encontrei. Já encontrei presença de luz facilitando a germinação. Agora, a ausência nunca encontrei. As ciófitas, né? Nunca encontrei. Mas, enfim, pode ser porque também eu trabalho só com plantas tropicais. Se eu trabalhasse com plantas temperadas, né? Maçã, por exemplo, você que é, macieira é uma das. Pode ser que eu encontre, mas, via de regra, ou são a fotoblástica, essa luz não faz sentido, ou algumas precisam de luz para germinar, tá? Mas, enfim, armazenamento é uma... Como é que eu vou dizer? Um termo correto. Armazenamento é Porra, velho. É a cereja do bolo, velho. Tá? Se você trabalha com semente e você não manja de armazenamento, me desculpe, com todo respeito, vou fazer aqui, mas você está na área errada, velho. Mude de área. Uma das paradas que diferencia você de todo mundo é justamente manjar de armazenamento, tá? É quase que uma dádiva manjar de armazenamento. Saber trabalhar com armazenamento ganha muita grana, tá? Saber lidar bem com armazenamento. Bem, e é isso, pessoal, por hoje. Fixamos aí esse módulo 2, a parte de produção de mudas, que nós vamos ver agora no retorno das aulas, em meados acho que no início da segunda quinzena de janeiro, né? Acho que é isso. Já falei com o professor Reinaldo, já entreguei a solicitação e pode ser que eu precise de uma abaixo-assinado de vocês, tá? Se comprometendo que nós vamos ter aula prática e tal, que é importante para o curso, para vocês, né? Então, caso eu precise, até o dia 15 de janeiro, eu vou entrar em contato com vocês lá pelo grupo e solicitando essa lista aí, tá? Agora sim, pessoal, tem que ter no mínimo 80% da turma. Sem 80% da turma, eu não posso solicitar a presença de vocês na aula prática, beleza? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma coisa que vocês queiram questionar? Não, professor, tranquilo. Aula? Professor, sexta vai ter aula? Eita, eu nem vi, Dorothy. Eu tenho que ver aqui no calendário acadêmico. Eu acho que não. Eu não sei. A gente fala no grupo. Se o calendário acadêmico... Dia 23, as atividades encerram dia 23. Quando é 23? 23 é... Quinta. Né? Se encerrar dia 23... 24 é sexta? Com certeza não, cara. Com certeza eu não vou dar aula. Isso é certeza. Não que vocês não mereçam, mas 24, pô, é véspera de Natal. Eu tenho que arrumar minha casa, tenho que varrer as coisas aqui, cuidar da minha filha, então não dá. Tá? Eu posso até repor essa aula depois, gravar um vídeo, posso gravar uma aula antes. Agora sim, é uma pena que a gente tá tendo que ter essas aulas à distância, mas as aulas presenciais futuramente, eu pretendo fazer experimentos com os alunos. Vocês, para mim, deveriam fazer experimento. Cada dupla ou trio deveria montar um experimento para produção de muda e tal. No início da disciplina, a gente avaliar no final da disciplina. Então, mesmo que nós não tenhamos essa prática, vocês fazendo as mudas agora, mas eu acho importante a gente ter essa aula prática, porque eu vou mostrar algumas técnicas de produção de muda, tá? Algumas técnicas de produção de substrato.
enfim, de viveirismo, né? E de produção de plantas de muda de forma sexuada, né? Enxertia, mergulhia, garfagem, borbulha por fenda aberta e fechada, tem invertido, essas coisas, essas práticas que eu acho que vocês deveriam ter em fruticultura, mas eu vou trazer para vocês aqui também em viveiros, em silvicultura, perdão, porque faz parte, né? Eu acho que eu tenho que trazer o mínimo para que eu fique com consciência tranquila, sabe? Eu gosto de dizer, pô, fiz o que eu pude, né? Então eu não posso deixar de não mostrar isso a vocês, né? Beleza? Então, depois, quando eu precisar de vocês aí, meados de janeiro, para esse abaixo-assinado, por favor, atentem aí, assinem, tá? Pode ser? Pode, professor. Fechado, Pronto, professor. então, um abraço a todos aí. Deixa eu finalizar aqui o vídeo já, a gravação. Esse vídeo vai estar lá essa aula vai estar lá no Classroom, tá? Quem perdeu a aula anterior, né? A aula anterior, de fato, não gravei nada propositalmente, né, que era